Alô! Entrevista com o Exu Pedra Negra. É o último vídeo da série Entrevista com Exu. Já fiz os vídeos anteriores, entrevista com Exu Calunguinha, João Caveira e Exu Morcego. E agora encerramos com entrevista com Exu Pedra Negra. Este conteúdo se encontra na página 104 do livro No Reino de Exu. Faz parte do capítulo que o Exu Pedra Negra conta a sua história. Já vamos falar sobre isso aí, mas antes peço a você inscreva-se no canal e ative as notificações para você ficar atualizado com as nossas publicações. Então, a entidade nos conta a história de como ela veio a se tornar um Exu Pedra Negra. Ela conta a sua última encarnação. Ela foi um exímio mago, sacerdote da magia dos elementais, das pedras, onde ele realizava transporte, materialização, desmaterialização, levitação e outros fenômenos físicos com os elementos minerais, principalmente com as pedras, e ele acabou utilizando isso, se prejudicando muitas pessoas e acabou criando um processo retificativo junto à lei divina, que quando ele desencarna pelo desvio na magia das pedras, o desvio na lei, na utilização dos elementais, na magia das pedras, ele acaba ficando paralisado, petrificado num vale, num umbral inferior, como se fosse um vale todo de cristais, de pedras. E ali ele ficou um bom tempo até ele ser socorrido, olha que interessante, por um Exu Guardião Pedra Negra, aonde o seu corpo astral nesse momento é revitalizado, é recomposto, ele é socorrido. E aí no astral ele vem se preparar, vem a estudar para ser das entidades, uma das entidades que vai se denominar Exu Pedra Negra e trabalhar nessa legião. Nos explica que Exu é a força e o poder dinamizador, né? Que não existe nenhuma ação sem Exu, que todos os elementos no reino vegetal, mineral e hominal seriam um mero fluido cósmico em suspensão, como se fosse uma névoa, que se não tivesse a ação, o poder de realização de Exu. Então ele nos dá várias dicas assim de todo o processo dele até o momento que ele é liberado para se vincular a um terreiro de Umbanda no astral e dar cobertura espiritual dentro daquela magia, dentro daquela tradição ancestral que ele dominava. Ele vai utilizar agora para dar guarita, dar cobertura para uma casa espiritual, um centro de Umbanda. Ele nos explica também que não existe um átomo, um ser vivo, um planeta, uma estrela no cosmos que se movimente sem o poder de Exu. E nos responde algumas questões, como por exemplo, Exu precisa ser doutrinado? Ele fala que não, que Exu de fato já é um espírito preparado e tem muito mais condição do que os encarnados. Então que não é um encarnado que vai doutrinar o Exu, não há necessidade de doutrinação, já são espíritos preparados, mas que o Quiumba sim precisa ser doutrinado. E é perguntado para ele por que acontece isso, essa aproximação dos quiumbas, esse envolvimento dos médios. Ele fala que é por sintonia dos médios, mas nos descortina a função da serventia do quiumba para a educação dos médios. Então diz que é necessário o médium às vezes se ver envolvido com quiumba, um engambelo,
ele ter que superar isso aí. Ele fala assim, médiuns teimosos, médiuns difíceis. Então, que dentro da pedagogia sideral, né, que os espíritos da Umbanda utilizam para educar seus médiuns, por vezes se utilizam de um quiumba, de um obsessor, de uma forma pedagógica para educar seus médiuns. E esses sim, quiumbas, precisam ser doutrinados e um ou outro venha se vincular no movimento astral de Umbanda. Mas qual é o trabalho que o seu Exu Pedra Negra faz? Ele diz que está enfeixado em Xangô e Omulu, então o elemento é a Pedra Negra, esses dois orixás ele está enfeixado, então seria Exu, Xangô e Omulu, e ele trabalha na parte astral do terreiro ao qual ele está vinculado. Ele quebra feitiço em ruas, meio-fios, passagem, portões durante as giras no astral. Então ele corre, gira e vai quebrando todos esses campos de força negativo, feitiço, seja os elementos que estão ofertados em terra, em meio-fios e ruas, encruzilhada, calçadas, portões, passagens diversas, até os subníveis do astral umbral inferior. Trabalha muito próximo também com os Exu Treme Terra, na vibração de Omulu e de Iaçã, e com os Exus Quebra-Ossos, na vibração de Omulu. Ele diz que trabalha junto com essas falanges, com esses irmãos. Então, geralmente, onde tem um Exu Pedra Negra, tem um Exu Treme Terra e, por vezes, um Exu Quebra-Ossos também. É muito raro um Exu Pedra Negra no aconselhamento. É raríssimo o médium de incorporação deste Exu, porque a sua força é muito intensa, magística. O corpo astral do médium, raros médios suportariam a força, a tal intensidade da vibração deste Exu. Então, muito raros os médios que manifestam na mecânica de incorporação Exu Pedra Negra. Mais um amigo espiritual, Laroê Exu. Falamos sobre Calunguinha, João Caveira, Morcego e Exu Pedra Negra. Tem uma playlist criada na plataforma Universitarista EAD. Você pode assistir todos os vídeos, além dos cursos de Umbanda Pé no Chão, Mediunidade na Umbanda, Apometria, Ervas, Psicologia dos Orixás, Tarô. Deixe seus comentários. Você conhecia Exu da Pedra Negra? Deixe os seus comentários. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula.